A gente falou ontem sobre o Databolha, né? Quer dizer, o Datafolha, né? Que saiu com o Lula na frente de Flávio, mas ali no empate técnico, isso depois de atrasarem 2 dias da pesquisa, estavam martelando os números ali, coisa e tal. E uma coisa que chamou atenção no Databolha é que eles testaram o Haddad. E eu fico me perguntando se não foi isso também parte do atraso, ou seja, esse pessoal já está vendo que o Lula não vai conseguir e já está chaveando para o Haddad. E a informação que o pessoal coloca aqui é que o Haddad talvez seja uma alternativa mesmo para o Lula, tá? Agora, para pensar, isso foi o que fez, por exemplo, o Alberto Fernandes na Argentina. O Alberto Fernandes queimou a economia argentina completamente, botou o ministro da economia dele, o Sérgio Massa, para disputar. O Massa perdeu, né? O Biden nos Estados Unidos foi a exata mesma coisa, né? Veja, o grande esquema das coisas, como eu falei para vocês, né? A direita está crescendo com muita força devido à informação descentralizada e distribuída. A esquerda entrou em pânico. Ela tinha tudo controlado, estava tudo no controle. Há muito tempo que a esquerda estava mandando no mundo, né? E de repente perdeu o controle. Como é que pode eleger o Trump nos Estados Unidos, eleger o Macri na Argentina, elegeu o Bolsonaro no Brasil, né? Aí fizeram tudo o que podiam e mais algumas coisas que não podiam para voltar ao poder. Só que voltar ao poder dessa forma tem um custo muito grande, né? Ficou muito caro. E aí quebraram a economia dos países. Aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Biden, aconteceu na Argentina com o Alberto Fernandes e aconteceu no Brasil com o Lula. Chegou na eleição seguinte, eles viram-se sem alternativa, tiveram que botar outra pessoa. Botaram a Kamala Harris aqui no lugar do Biden. Olha, puta sacanagem que fizeram com o Biden, tá? Porque eu vou falar um negócio pra vocês. O Biden, eu não gosto dele não, mas, porra, né, o cara tinha sido escolhido nas primárias para disputar a eleição. Deram um jeito de dizer que o cara tava caquético, ele tava caquético, tá? Mas entendeu? Forçaram a barra para tirar o cara, né? E no final das contas perderam ainda a eleição para o Trump, né? Na Argentina a mesma coisa, né? E no Brasil estamos caminhando para o mesmo roteiro, tá? O pessoal já está começando a ver que, olha, talvez seja melhor o Haddad. O Haddad vai perder também, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Peter Sem Barba Tem Boquinha de Gaveta, os caça-ministros e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Datafolha. Haddad empata com Flávio no segundo turno e é visto como alternativa no PT. Olha que coisa, bicho. Eu tô falando para vocês que o PT está muito mais preocupado com o Datafolha do que deveria, porque, né, em tese, o Datafolha deu melhor do que o Paraná Pesquisa, do que a Atlas Intel. O Atlas Intel e o Paraná Pesquisa já bota o Flávio Bolsonaro na frente do Lula, né? E eu sempre falo para vocês isso, essas pesquisas que esse pessoal divulga, elas têm por objetivo fazer propaganda. As pesquisas sérias mesmo que o pessoal acompanha, eles sabem internamente os números reais, eles sabem, né? Eles têm essa noção interna. Eles estão tão preocupados porque eles sabem do problema, né? A ponto de que, olha só, o MDB, o PT e o vice do Lula. Como eu falei para vocês, o Flávio está crescendo nesse momento, é bom para o Flávio e é muito ruim para o Lula, porque neste momento que o pessoal está definindo as alianças. Veja, tem todo mundo até o dia 4 de abril, 8 de abril, até o iníciozinho de abril, o pessoal tem que definir tudo, tem que estar tudo basicamente definido. Por quê? Porque é o período de desincompatibilização. Então se tiver que sair alguém de cargo, tem que sair até 8 de, acho que é 8 de abril, é o início de abril. Então, ou seja, nesse momento agora estão sendo feitas as alianças aí dos partidos, né? E, por exemplo, o Lula tinha o sonho de trazer o PMDB para a chapa dele. O PMDB falou que não tem chance não, que é o Lauro Jardim. A chance do MDB topar vice do Lula é zero, apesar do PT ainda ter pensado nisso, ainda pensar nisso como uma possibilidade. Isso aqui é um exemplo de como que o Lula tá mal nessa história. O MDB é partido de puta, é partido que vai lá, quem vai ganhar a eleição é fulano, então eu vou me associar a fulano que eu vou ganhar mais dinheiro, né? O que interessa para o PMDB é dinheiro. Pelo menos o PMDB é só o dinheiro no atacado, não é uma máquina de corrupção como é o PT, né? O PT é ainda pior do que o PMDB, mas no final das contas, eles estão indo para quem ganha. Eles já viram que o Lula vai perder. Então eles já estão sabendo disso daí. Mas como é que eles estão sabendo, Peter? Se, no final das contas, o Datafolha deu o Lula na frente do Flávio, né? Olha só, o Roberto Reis traz aqui uma observação sobre essa pesquisa da Datafolha. Aqui, ó, não é uma acusação, é um questionamento acrescido de uma opinião. Pode chamar de uma provocação, né? E então ele fala aqui, ele explica, fala sobre os empates técnicos e não sei o que lá.
o número que ninguém questiona. O Datafolha colocou 28% de evangélicos na amostra e disse que isso reflete o censo de 2022. Tudo bem, mas esse censo conta a partir dos 10 anos de idade e a eleição começa só aos 16 e mesmo aos 16 pouca gente vota dos 16 até os 18, né? Qual é o problema óbvio? Os evangélicos são mais jovens que a média, então 31,6% deles têm entre 10 e 14 anos. Quando você tira as crianças da conta, o peso sobe pelo menos 2 pontos. Um ajuste é simples, ou seja, na verdade o que ele está dizendo é que entre os eleitores tem muito mais evangélico do que o Datafolha considerou nessa conta, né? Lembra? Essas pesquisas por amostragem, eles têm que fazer o peso para fazer a conta no final das contas. Então eles consideram, tipo, eu entrevistei 2 evangélicos só na minha pesquisa na rua. Mas eu sei que os evangélicos são 28% da população, então tem que fazer essas duas entrevistas valer por 28%, entendeu? Eles fazem esse peso. Só que isso significa que o número a amostragem, né, a porcentagem de evangélicos é uma coisa importante na conta, né? Então, ou seja, o resultado, 31% de evangélicos já em 2022. A pesquisa usa só 28%, né? Isso já dá uma diferença. Lembra, evangélicos votam muito mais no Flávio Bolsonaro do que no Lula, né? Ele coloca isso aqui no início, né? Aqui, ó. Tanto a Paraná Pesquisas quanto a Atlas Intel botam o Flávio na frente do Lula. E a questão toda é essa, né? Os evangélicos, é o peso dos evangélicos na pesquisa. Essa pode ter sido a martelada que eles usaram para dar mais vantagem para o Lula, né? Não, usa esse número aqui do IBGE que não é muito confiável de evangélico, né? A gente tem uma justificativa para dizer e no final das contas não tem problema, né? E ele explica aqui como é que a Atlas Intel faz para contar a questão de religião e não sei o que lá. Aqui, ó, e o curioso é o seguinte, na véspera do primeiro turno, a Datafolha publicou Lula 50%, Bolsonaro 36%. No dia seguinte, na urna, Lula teve 48% e Bolsonaro 43%. Ou seja, foi um erro grande. Por quê? Pode ter sido exatamente por essa conta dos evangélicos. O Datafolha usa um número de evangélicos muito pequenos, né? Aí, outra coisa curiosa é que o próprio Datafolha, ele calcula a porcentagem de cada pessoa, de cada religião. Então aqui, ó, em 94 os evangélicos eram 14%, 2007 eram 22%, 2013 28%, 2016 29%, 2019 31%. Isso dá mais ou menos 0,68% ponto por ano. Os evangélicos têm crescido no Brasil mais ou menos 0,68% da população por ano, né? De 2019 até hoje, são 7 anos. Se seguir essa mesma tendência, na verdade, os evangélicos hoje seriam 36% da população brasileira. Se você botar isso na conta, meu amigo, o Flávio Bolsonaro teria muito mais votos do que o Lula, porque o Lula teria menos, porque o número de católicos diminui e o número de evangélicos sobe, né? Aqui, ó, pega os votos que a própria Datafolha mediu hoje. Não, Lula tem 45% entre católicos, 22% entre evangélicos. Lula ganha com muita facilidade entre católicos. O Flávio tem 30% entre católicos e 48% entre evangélicos. O Flávio tem uma vantagem maior, muito maior sobre o Lula nos evangélicos do que o Lula tem sobre os católicos. Então, se você realmente fizer essa comparação, né, a diferença cai muito nessa história, né? E ainda não tem só isso, tá? Com 28% de evangélicos, Lula dá 46% e Flávio 43%. Ele não chega a fazer a conta aqui de fazer a ponderação para chegar à conclusão de quanto seria de fato o resultado final se fizesse isso. Mas tem um outro rapaz aqui chamado Daniel, que ele é de esquerda, tá? Esse cara aqui é de esquerda. Aqui, ó. Ele colocou aqui, galera, Flávio 50,36% versus Lula 49,64%. O que ele está dizendo aqui? Ó? Olha só. Vou rodar esse modelo hoje só de curiosidade com os dados do Datafolha. Então ele está falando que ele tem um modelo dele que ele considerou para as eleições de 2022 e que é um modelo que deu muito... Olha só, esse aqui é o post dele, tá? Ele é esquerdista, esse cara é esquerdista. Ele fez a projeção final da minha planilha, eleição presidencial. Deu Lula 50,94%, Bolsonaro 49,06%. Olha só. Esse número aqui é basicamente o que deu a eleição. O cara acertou na mosca o valor da eleição, né? Lula deve virar após cerca de 91% das urnas apuradas. Foi exatamente o que aconteceu. Não se assustem com a vantagem inicial de Bolsonaro no início da apuração. Espero não errar. Volto aqui apenas segunda-feira. Ou seja, o cara pegou os números do Datafolha,
aplicou uma modelagem dele, um modelo dele, e chegou a essa conclusão aqui lá em 2022 e acertou em cheio, né? Aí ele falou, galera, vou rodar esse modelo nos dados do Datafolha de hoje, só para ter para ver o que seria na verdade, né? E a resposta deu Flávio na frente do Lula. Qual foi o modelo dele aqui, eu não sei, tá? Ele fala aqui, ó, só para deixar claro, essa modelagem está muito cedo, é baseada em boa parte em achismo, falta de pesquisa para governador em 2026, está muito cedo para cravar alguma coisa, fiz por amor ao jogo. O cara é esquerdista, ele tá puto com isso aqui. Mas é o que eu falo para vocês, os esquerdistas já estão vendo isso daqui, eles estão vendo que o Flávio está na frente, mesmo no Datafolha, o Flávio está na frente, né? E estão preocupados com essa história. Daí essa coisa toda do Haddad, né? De colocarem o Haddad como possibilidade. O próprio Roberto Reis volta aqui falando sobre por que o Haddad faz sentido, né? Aqui, ó, sem dúvida alguma, Haddad é hoje o melhor nome do PT. Eu sei que leigo não vai concordar, leigo sempre acha do Lula melhor, né? E de fato, né? O Lula tem é um cara que já tem conhecimento, e é o atual presidente, é o cara que pode fazer obra, que pode inaugurar obra, que pode prometer coisa, né? Mas política eleitoral não é memória afetiva infantil, é matemática de rejeição. Empatar com menos rejeição é competitividade, é o caso do Haddad. O Haddad também empata com Flávio Bolsonaro. Numericamente abaixo do Flávio Bolsonaro, mas empata. E o Haddad tem menos rejeição que o Flávio Bolsonaro. Mas tem um detalhe nessa história. Tanto o Haddad quanto o Flávio Bolsonaro ainda têm eleitores para conquistar. O Lula não tem mais. Todo mundo conhece o Lula. Quem gosta do Lula, vai votar no Lula, esquece, não tem como mudar a cabeça dessa pessoa, né? Infelizmente, né, o pessoal, sei lá, caiu no berço quando era pequeno, bateu com a cabeça no chão, essa pessoa já era, ela vai votar no Lula. O Flávio e o Haddad ainda tem como conquistar eleitores, né? Empatar com mais rejeição é sentença de morte pública. Se o candidato já tem 100% de conhecimento e ainda assim empata, acabou. Ele tá falando do Lula. O Lula já tem 100%, todo mundo conhece o Lula. Não tem ninguém no Brasil que não conheça o Lula. As tribos não contactadas do Amazonas sabem quem é o Lula. E não existe margem de crescimento. O Lula sabe disso, o PT sabe disso. Uma hora vão dar o braço a torcer. Aí ele traz a coisa aqui, ó. Na Argentina aconteceu exatamente isso. O Alberto Fernandes desistiu da reeleição por causa da rejeição devastadora. Aqui nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com o Biden. O Biden tinha uma rejeição enorme, o pessoal democrata falou, não, o Biden não vai conseguir ganhar dentro do Trump, temos que botar alguém mais competitivo. E se puderam, tanto aqui nos Estados Unidos a Kamala Harris, como na Argentina o Sérgio Massa. Né? Por quê? Porque o problema é aquilo que eu falei para vocês, a direita está crescendo no mundo inteiro. Né? A esquerda voltou ao poder porque fez uma jogada assim, porra, usou todas as forças para voltar ao poder, achando que voltando ao poder, a gente vai combater as fake news e vamos conseguir voltar contra o povo, vamos acabar com a polarização, matando todo mundo, prendendo todo mundo da direita, bota o pessoal do 8 de janeiro, aí 17 anos de cadeia para todo mundo e coisa e tal, que aí a gente volta, só que deu errado, eles não conseguiram, e ao contrário. Governar sem apoio popular sai caro, tu tem que comprar tudo. O Lula tem que comprar tudo, o Biden tinha que comprar tudo, o Alberto Fernandes tinha que comprar tudo. Quebraram a economia dos países, por quê? Porque fizeram esse movimento idiota de tentar voltar ao poder a qualquer custo para tentar salvar a coisa. A única maneira que isso pode dar certo é se você voltar ao poder a qualquer custo e botar uma ditadura, como o Maduro fez. Aí é uma possibilidade. E é isso que eu falo para vocês, que eu temo que o Lula vai tentar esse ano ainda botar uma ditadura, arrumar uma desculpa para não ter eleição esse ano. Por quê? Porque a verdade é que botar o Haddad vai perder também, né? Aqui, quem foi para a eleição? Seu ministro da Economia, o Sérgio Massa, a lógica é simples, reduzir rejeição, despolarizar o ambiente, preservar o líder. É o mesmo raciocínio que poderia aparecer no Brasil. Protege o Lula da derrota, o Lula não termina a carreira dele com uma derrota, protege o Lula da vingança política, né? Porque certamente, mas você pode dizer de um jeito ou de outro, o Lula vai para a cadeia, ele vai terminar os dias dele na cadeia. Né? E proteger o Lula da carnificina eleitoral que viria numa campanha brutal de segundo turno contra tudo e contra todos, no fundo, é uma escolha clássica de poder. O líder disputa e corre o risco de cair. Ou o líder protege o legado e manda outro para a batalha. Eu já vi isso lá atrás, vocês sabem. Então, ou seja, ele está dizendo que vai acabar sendo o Haddad aqui, essa matéria aqui do Datafolha. Haddad empata com Flávio, já é a dica de que vai ser o Haddad e não o Lula, o candidato do PT. Eu não sei, eu continuo achando que vai ser o Lula, porque o pessoal do PT está desesperado e vai partir para tentar o golpe, tentar fazer alguma coisa, arrumar alguma confusão, dar algum jeito de proibir o PL, proibir a direita no Brasil, dar alguma coisa desse tipo,
para tentar manter o Lula, porque eles sabem que é a única alternativa que resta a eles, na verdade. Os Estados Unidos tentou trocar de candidato, perdeu. A Argentina tentou trocar, perdeu também, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse troço aqui. Mas o Datafolha bateu feio para eles, tá? A esquerda está sentida com o Datafolha. Embora o Datafolha tenha dado o jeito lá de fazer mais um monte de entrevista na frente do presídio e ainda colocar o Lula na frente, o pessoal da esquerda sabe que eles estão ferrados. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.